Aqui é o @FernandoMiranda777 e eu quero saber por que a XP é um cavalo. Aqui é @Denner Lippert e minha expectativa para esse episódio é descobrir qual animal a V4 é. Aqui é o @Motabate e eu quero saber por que vocês me chamaram aqui. Estamos começando mais um Roy Hunters. Estamos aqui hoje com Daniel Mota, que é Head de Branding e Live Marketing da XP Investimentos. Vocês sabem, não preciso repetir, eu já fui XP também há alguns anos atrás. Atravessei a Faria Lima e fui pro BTG, mas tenho muito carinho pela casa, agora que sou agnóstico de novo, né? Tenho muito carinho pra cá. Agora que tu é correntista do Banco do Brasil. Correntista do Banco do Brasil. Voltei pro Banco do Brasil, porque eu também já fui do Banco do Brasil, né? Então agora voltei pro Banco do Brasil, que é a minha casa original. Seja muito bem-vindo ao Roy Hunters. Obrigado, um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. Bora. E a gente... Sabia que eu comecei a V4 pra fazer live marketing? Não sabia dessa. Se chamava V4 Brain Experience. E tem uma outra curiosidade também. Você sabia como é que o Denner me explicou a V4 a primeira vez que eu conheci ele? Não. Nós somos a XP do marketing. Era até por isso que tinha o coletinho na época, É verdade. Né? E, cara, a gente sempre começa o podcast com uma pergunta, que é o nosso quebra-gelo aqui. O nome do podcast é Roy Hunters, né? A maior parte das pessoas que estão nos seguindo aqui, que estão assistindo, são Roy Hunters, ou são executivos de marketing, ou pessoas de growth, ou empresários, empreendedores. E, cara, tem uma pergunta que é a principal, que é: qual é a iniciativa, a decisão ou a campanha, o que você tocou que gerou mais ROI? Aquela que deu mais retorno sobre o investimento. Cara, na vida, Na XP... Na vida. Na vida. Eu... É pra ser difícil mesmo. É que ela não é difícil, é que eu posso voltar na pergunta e te ajudar a refazer a pergunta, que Vai é... lá. Eu acho que todo mundo tem que pensar ROI. E ninguém não pensa ROI. Se você pensar que você não faz nada pra perder. Ninguém faz nada pra perder. Ninguém entra. A não ser os caras que combinam resultado de jogo, né? Mas ainda assim ele tá fazendo pra ganhar. É que a gente acha que ele tá querendo ganhar aqui, ele tá querendo ganhar ali. Mas eu acho que tudo tem ROI. E se não tiver, não faz sentido. Você não vai fazer nada que não te dê retorno, isso não mobiliza. E eu acho que a busca de todo mundo é o que mobiliza o outro cara a fazer o que vai te dar ROI. Só que você tem que entregar ROI para as pessoas. Então você precisa mobilizar. No final das contas, você precisa tirar as pessoas da inércia e fazerem algo, especialmente a gente que está falando de comunicação. Então, eu acho que tem uma... Obviamente, o conceitual é você poder olhar o retorno, medir, saber exatamente qual é o retorno, e essa é a tara, mas isso é impossível de ser feito ao extremo. E antes da gente sequer ter dados sobre as coisas, o ROI estava lá. E as pessoas estavam colocando caminhões de dinheiro nas suas campanhas e o dinheiro estava voltando, ainda que a gente não pudesse aferir de onde exatamente as coisas estavam vindo. Então, eu acho que quando você olha para desde a campanha mais awareness, mais offline possível, até o número mais específico que você possa atribuir de uma campanha ao resultado, você está falando de ROI. Você precisa falar de ROI. Então, quando você pergunta para mim, que sou um cara que veio muito mais da comunicação ampla e do topo do funil, é óbvio que as comunicações mais impactantes que eu fiz, elas são menos mensuráveis, mas dá pra gente dizer que em algum momento, alguma campanha que eu fiz, não tinha bacon disponível no Brasil, porque o McDonald's tinha um sanduíche com bacon, e acho que esse é um puta ROI. Não, mas então conta esse caso, que agora eu fiquei curioso. Porque eu vou te dar um exemplo. O Ricardinho Dias esteve aqui, ele era CMO da Ambev, e ele contou o caso da Anitta, né, que... Pô, ele falou, é impossível de mensurar o que isso gerou pra gente, mas, cara, eu achei uma campanha foda pra caralho, mudou o paradigma ali de como era feito o influencer marketing. Esse caso aí do bacon, o que foi? Conta um pouco pra gente como é que foi essa parada. Cara, é que eu não lembro exatamente qual era o sanduíche, mas a gente fez... Bacon. Mas, sei lá, um quarteirão com bacon. Que é um sanduíche que não tem bacon, e de repente a gente põe o bacon e é o frenesi. O bacon é bacon, né, cara? Quem come carne ama bacon. E então vamos fazer esse negócio com bacon, e o supply chain do McDonald's, pô, é sólido pra caramba, robusto pra caramba. Mas em algum momento, alguns restaurantes passaram a não ter bacon, porque a procura pelo sanduíche com bacon era absurda, e você tinha restaurantes franqueados indo até o mercado comprar qualquer bacon que tivesse, que não tivesse vindo pelo supply, porque tinha muita busca ainda pelo produto com bacon. E então acho que isso é um jeito de medir ROI, que é subjetivo, obviamente, mas fala, cara, o que você construiu de marca... Obviamente, se ficar sem bacon por muito tempo, passa a ser um problema, que é o problema que eles tiveram agora, talvez, com o McFish. Não sei, não faço parte disso. Mas eu acho, para voltar no ponto inicial, eu não sei qual é o maior ROI, porque eu acho que eu venho
trazendo o ROI para os negócios para os quais eu trabalhei de forma não mensurável ou não mensurada e com muito impacto. Então, pô, eu fiz campanha para o McDonald's para Copa do Mundo, regravando a Anitta, com a voz da Anitta, uma música da Anitta, filmando o Neymar, com o filho do Neymar, dentro do Stade de France. Cara, o tanto de awareness e de impacto que a gente teve com isso foi absurdo, porque é McDonald's, Neymar, Anitta, Copa do Mundo, tudo junto. Quanto que dá pra dizer que o retorno do McDonald's naquele período foi por causa dessa campanha? Eu não sei te dizer. Então, eu serei talvez o cara ou um dos caras que menos vai ter número para conversar com vocês, porque a etapa que eu trabalho não é essa. Mas é a etapa que favorece muito com que outras etapas possam acontecer. Mas nesse caso aqui do McDonald's, tu não daria pra gente atribuir por correlação, dado que no momento que tu começou essa campanha, tu teve esse impacto aí do produto sair mais? Sem dúvida, dá para fazer e acho que é um desafio que a agência do McDonald's deve estar fazendo e deve estar se aprofundando e evoluindo e melhorando. E, obviamente, o McDonald's também está avançando na como funciona o aplicativo, os cupons, o CRM e fazendo disso algo mais mensurável e que não é pela tara, assim, porque isso potencializa o resultado. Então, vai sempre ter uma combinação melhor, ela vai evoluindo, então... Talvez na minha época a gente estivesse com uma balança desequilibrada muito para o awareness e pouco para a mensuração. E acho que trabalho do tempo também fazer com que isso... Porque uma outra pergunta que eu acho que eu posso te fazer aqui para entender isso, no fim das contas, para a gente conseguir, acho que esse ponto vai concordar, todos nós, que a gente fala muito de números e tudo mais, obviamente, mas para o cara fazer uma marca realmente legal, diferente, ele não vai conseguir medir tudo. Ele vai ter que fazer coisas que não dão ROI para conseguir fazer uma marca, não dão ROI, tipo, objetivamente, que tu vai conseguir só fazer last click, por exemplo, no digital, para conseguir uma marca diferente e legal. Mas quando que é um desperdício? Quando que é um investimento ruim na tua avaliação, assim, dado que... Quando que você consegue medir, tipo assim, isso aqui foi uma putação, isso aqui não foi uma putação, entendeu? Cara, eu acho... Porque qual que é o ponto? Que às vezes pode ficar muito... Objetivo, né? Não, no meu receio, assim, o cara botar tudo eu brinco que é o cara botar na conta do branding, sabe? Tipo, não é que não deu ROI, aqui é branding. Mas nessa aí o cara pode enfiar caminhão de dinheiro em qualquer coisa daí, né? Sim, eu acho que a chave para isso não acontecer é você ter essas disciplinas trabalhando juntas efetivamente e de forma coordenada. E é claro que o time de aquisição não vai estar o tempo todo trabalhando o que é a campanha de marca. Mas, nos grandes movimentos de marca, você precisa ter todas as etapas de uma Martech trabalhando juntas para você conseguir perceber na onda qual é o impacto daquilo. Porque, vamos lá, a aquisição está trabalhando o tempo todo, com ou sem campanha. Aí, quando você liga a campanha, você consegue ver se aquela onda está movendo e, dá pra gente ter uma ideia de por quê. Aí desliga, cai, você fala, verdade, era isso. Desliga, não cai, será que era isso? E você vai aprendendo o quanto e como a marca influencia nisso. Eu acho que, na verdade, é uma combinação. Você não vai ter um ROI mais alto com uma marca mais fraca. Acho que a própria V4 é um exemplo disso. Você vai ter uma marca... Quanto mais forte for a sua marca, mais fácil, mais macio tá lá o cara do outro lado para te receber. Eu tenho um bom case disso aí, que agora eu posso falar que eu já tive essa experiência, né? Quando eu saí do Infomoney e fui para Exame. Então, o que aconteceu é que eu rodava anúncios muito parecidos porque era a minha copy, né? Eu era o copywriter dos dois projetos. E os anúncios da Exame eram 2 vezes mais baratos, o clique, do que os do Infomoney, copies muito parecidas. E aí eu falei assim, será que é por causa da marca? Aí eu comecei a rodar os anúncios da Exame, só que com a marca, por exemplo, do Expert, da pessoa, ou outras marcas aleatórias. E quando eu rodava no BM da Exame, com a imagem da Exame, era muito mais barato. Porque por 55 anos a Exame criou ali um goodwill, né, de marca, que as pessoas confiam quando vem a marca da Exame, que gera mais clique. É muito mensurável. Agora, quanto que custou para montar essa marca? Se é replicável, eu não sei. Hoje, aqui na Stage, né? A Stage é uma marca bem menor do que a Exame, obviamente. E eu tô nesse processo de construção de marca. Só que é difícil até de saber onde que eu boto essa grana. Então, você tem recursos limitados ali, né? Eu gosto muito quando você falou do negócio do bacon, porque o bacon, você fez um estudo de mercado ali, tem um estudo, eu acredito que marketing é estudar o movimento do mercado, né? Então, você vê, será que se eu botar bacon aqui, as pessoas o comportamento do consumidor vai para aquele lugar? E hoje eu fico na dúvida se eu rodo tudo em tráfego pago e faço um monte de CAC e tal, ou se, cara, eu deveria estar pegando ali uma parte do meu orçamento já em construção de marca bruta mesmo, pra ver se eu reduzo meu CAC lá no futuro, entendeu? E essa decisão, principalmente pra quem tá no começo, é que é mais difícil. Quando você é muito gigante, eu lembro uma época que o Denner cismou que queria patrocinar a Porsche Cup.
Entendeu? Por que ele Isso queria bem, não, patrocinar? achei uma boa ideia só. Então. E aí, pô, aí a gente teve essa discussão. Pô, patrocinar a Porsche Cup, qual que seria o efeito real de marca que a gente teria aqui? O nosso cliente tá lá, tá caso de uso, a gente vai poder levar o cliente lá no camarote, tem outras coisas. Só que quando eu emprestar no começo é muito difícil. Eu sei que você trabalhou em grandes empresas, mas quando você pensa num negócio ali, quando você tá começando a sua empresa, se é uma PME ali, você tem que definir esse orçamento. Como é que você acha que o cara faz esse trabalho de saber se é a hora ou qual que é o melhor lugar pra alocar? Assim, eu tô tentando aterrissar essa parada do começo, assim. Às vezes não é entendeu? nem uma empresa pequena, mas é uma empresa que ela tem baixa maturidade sobre o tema de comunicação. exato. Então ela fatura muito, mas ela, sei lá, foi uma empresa que faturava bilhões e ela investiu, sei lá, 30 mil reais em comunicação. Qual é o teu Take disso aí. o que tu fala pra essa empresa normalmente pra ampliar o letramento sobre comunicação e o valor disso pra ela no longo prazo? Cara, eu acho que tem que ter uma clareza de quem que você efetivamente precisa conquistar. Então, você vai ter um investimento absurdo em mídia de massa se você for uma marca que McDonald's. precisa ser grande, precisa ser conhecida. E isso não vai gerar uma dispersão absurda se você fizer um grande investimento de marca. E daí é o McDonald's, sei lá, Nubank. Bens de esses consumo gigantes. geral. Exato, Itaú. E os caras fazem coisas gigantes que todo mundo é impactado. Mas se eu faço isso com a XP, eu estou dispersando. A XP, ela se pretende, ela vai ser uma marca para cada vez mais clientes, mas ela é um negócio de nicho. Não dá para dizer que não. A gente está num país pouco letrado sobre investimento, em que as pessoas têm muita dificuldade financeira e a gente fala sobre investimento. Então, é a pessoa que tem que ter excedente para poder investir e pensar dinheiro de uma forma diferente. Que, né, a diferença até de negócio de Nubank e XP. E então, eu acho que seria menos inteligente eu fazer campanhas que são para todo mundo o tempo todo, no Big caso Brother. da XP. Exato, porque de que me adianta falar? Então, se eu lanço o cartão e falo o melhor cartão do mercado para quem investe, eu estou tentando nichando, extrair e né? trazer o cliente investidor para cá para usar um cartão. Agora, se eu falo, chegou o melhor cartão do mercado e trago uma base absurda de gente que talvez esteja buscando crédito, eu vou gerar uma frustração absurda. Até o cara que não tem grana hoje, quando ele tenha, talvez ele não venha. Eu torno muito mais caro o custo de aquisição depois, porque é reaquisição desse cara, porque ele veio com uma proposta de comunicação que era, o melhor cartão do mercado, só que eu desconsidero o contexto daquela pessoa, vem um cartão para ele vem para cá em busca de crédito, eu não tenho crédito, eu sou uma empresa de investimento, é ele que tem que trazer dinheiro para cá e não eu para lá. E daí eu gero uma frustração absurda, então esse investimento ele é negativo. Você está jogando dinheiro fora mesmo, você está falando com gente errada. Então, eu acho que a primeira coisa é você saber o que você tem, legal, ter muita clareza do que é o meu produto, fala, cara, para quem que isso aqui faz sentido? Depois disso, você vai saber o tamanho, porque você vai falar, é isso que eu tenho, isso faz sentido para esse perfil de pessoa, quantas dessas pessoas existem? Pode ser 200 milhões, pode ser 1 milhão de pessoas. Se for 1 milhão de pessoas, qual é o melhor jeito? E talvez nem seja, a priori, uma discussão de quanto dinheiro você vai colocar. Porque talvez falar com 1 milhão e 200 milhões, em vez de você gastar R$1 por cada pessoa, você vai gastar 200 e vai custar a mesma coisa. Mas você vai proporcionar uma experiência. Então, em vez de você fazer uma campanha que todo mundo é impactado, você pode levar esse cara para uma experiência incrível, sei lá, como a gente faz para esquiar em Aspen. É contra-intuitivo, só pra falar uma coisa. É contra-intuitivo, mas eu vi um vídeo de Sam Altman outro dia que eu tô levando ele em consideração como assim, minha nova regra da vida, que tem muito a ver com o que você falou, que é, ao invés de tentar criar uma empresa que atende todo mundo, as melhores startups que a Y Combinator investiu foram aquelas que atendiam um nicho muito bem. Então você escolhe um nicho de pessoas e você realmente resolve o problema daquele nicho. A XP não está se propondo a ser o melhor banco do Brasil, mas talvez sim, mas hoje ela quer ser o melhor banco pro investidor, sim. né? Hoje, um passo cada vez, né? Não, e assim, vamos lá, a gente também quer que todo mundo seja investidor. Então, quando a gente for o melhor banco do Brasil, é porque a gente tem todo mundo investindo. Legal. Não é uma coisa ou outra, né? Acho que Mas para quem não é investidor hoje, não chegou nesse estágio, a XP não é o banco correto. Eu diria que não, porque a gente parte de investimento. Sim. Então, o nosso core é investimento. Então, para quem investe, qual é o desconforto de não ter serviços financeiros na sua corretora? Você precisa ficar fazendo o seu dinheiro andar para lá e para cá.
e, putz, pensar nas contas, nos gastos que você tem, e daí você tem um saco mesmo. você tem que levar o dinheiro, fazer ele viajar para você pagar a conta. E talvez você esqueça disso, porque é um mês que você tá mais confuso e você atrasa a sua conta. E, cara, você tem dinheiro, não é para você atrasar suas contas, mas você tá desorganizado ou você tá com outras prioridades. Então a gente torna mais cômodo, fica mais fácil de você viver se você investe. A XP é o lugar onde as pessoas optaram por deixar a parte mais importante da vida financeira delas, né? Que é o patrimônio. Então, trazer o dia a dia para perto disso me parece fazer mais sentido do que o contrário. Do que o cara que só tá pagando conta, fazendo transacional em algum lugar, mas tem o patrimônio com a gente. É mais fácil, talvez, e essa é a tese, trazer esse cara para perto da gente, porque a parte mais valiosa da vida financeira dele tá com a gente. Então, eu preciso fornecer o quê? O que tá afastando esse cara de estar com todo o recurso dele aqui? Putz, talvez ele tenha um cartão muito bom lá no banco dele, que para ser um cartão ainda melhor, vale a pena ele ter uma posição lá de investimentos, porque isso vai tirar taxa, vai melhorar a oferta de produto para lá. Então, se eu oferecer o que esse cara tem lá, que ele não tinha aqui, eu começo a trazer esse cara, fidelizar esse cara, trazer ele para cá. E daí, isso faz também a conversa de marca acontecer. Então, não é só, né, a marca e depois a gente vai falando de produto. Você entendendo isso, você movimenta o que vão ser os briefings para as campanhas de comunicação e construção de marca. Uhum. E isso vai trazendo os códigos e as mensagens que a gente tem que falar, que é, para você que investe, aqui tem uma proposta de valor e produtos que atendem ao seu dia a dia, mostrar essa empatia, esse entendimento. Então, de novo, entendi o que a gente tem, entendi quem são as pessoas para quem a gente venderia isso, agora eu preciso falar com elas, falar de verdade, falar, cara, eu entendo a dor, o problema, a necessidade que você tem. Tá aqui uma comunicação que te explica como, e daí a gente vai afunilando. Eu tentei sintetizar isso que tu falou numa frase aqui, ver se faz sentido. Se fizer, eu vou me apropriar dela. Que vou aproveitar pra roubar também. Desperdício é falar com gente errada ou falar errado com gente certa. Com toda certeza. Legal, né? Também. E aí, pra ti que trabalhou com marcas de massa, como o McDonald's, uma marca de nicho, né? Entre várias aspas, como uma XP, o que é mais fácil como profissional? É mais fácil trabalhar para uma marca que todo mundo pode ser cliente? Ou é mais difícil ou o contrário? Cara, eu acho que com o tempo você se acostuma com as duas coisas. Então eu acho que conhecer em profundidade a particularidade de cada negócio é o que torna aquilo mais difícil ou mais fácil. Então, obviamente, se eu tô lá discutindo há anos como que a gente faz o display num restaurante e de onde vem a carne do hambúrguer, quando você muda para um lugar que vai falar sobre fundos, posições, Selic, cara, tem uma curva de aprendizado, né? Para ti como profissional de comunicação, no caso. Exatamente. Mas a essência é a mesma. Você continua tendo um produto, entender para quem ele é, e perceber do que aquela pessoa precisa, o que mobilizaria aquela pessoa e vender aquilo como uma solução a um problema. Não tem segredo. No fim, você só precisa fazer com que aquele produto do início conecte com a pessoa certa. Então, a lógica por trás é sempre a mesma, na minha cabeça. Então, muda o segmento. Eu acho que a curva de aprendizado sobre quais são os indicadores, as terminologias, o produto, com quem você fala, é uma curva importante. Mas uma vez isso posto, a ciência de comunicação, ela é a mesma. E eu acho que, por isso, o profissional de comunicação, de publicidade, ele tende a ser um perfil entendido mais como um generalista, um cara que é superficial sobre muitas coisas e que é muito criativo porque ele consegue... Também, né? Só que ele explora pouco em profundidade as coisas, e isso às vezes é uma coisa boa, porque o cara faz perguntas que poderiam ser burras em algum contexto, mas às vezes elas trazem uma solução só que quem entende super do negócio não consegue fazer. Então, eu acho que esse olhar, ele não é generalista, é porque a especialidade do cara de comunicação é essa, entender o que eu tenho aqui para vender e pensar um jeito de vender. Então, o publicitário, ele deveria se conectar muito bem com o cara comercial. Ainda que o cara comercial tenha uma técnica de vendas, mas são pessoas que precisam entender quem tá lá do outro lado e falar de um jeito que aquela pessoa fala, cara, é isso aí que eu preciso. Ele tem que ter uma certa empatia no sentido de
conseguir se colocar na cadeira do consumidor ali e falar, isso aqui ressoa com esse cara ou não. Que é um pouco do que o próprio vendedor tem que fazer também, né? Então... Eu só vou ser menos que a empatia parece boazinha. É isso que eu tô falando. Quando eu falo empatia é difícil, porque não tem outra palavra. Mas eu vou usar uma história que é boa. Tava numa campanha que tava fazendo pra Natura Musical 10 anos e a gente regravou uma música do Tom Zé. E a gente teve que ir na casa dele, conversar com ele, pedir autorização e tal. E quando ele viu a música pronta, a frase que ele falou foi: vocês colocaram uma medula de pé. E daí o maestro que tinha feito o trabalho, ele falou assim: pô, que bom que você gostou. Ele falou: eu não disse que eu gostei. Eu sou capaz de admirar até as coisas que eu mais odeio. Cara, essa frase pra mim eu falo todo dia pra alguém. E devo falar mais uma vez aqui. E isso é sensacional, porque não é necessariamente sobre empatia, é sobre entendimento. Legal. Eu não preciso ser empático a pessoa, eu gostaria que todo mundo fosse uns com os outros, mas como negócio, você não precisa necessariamente tratar desse sentimento. Você precisa entender o contexto daquela pessoa e proporcionar uma solução. Se você não tiver, nem fala com ela. Porque senão você está perdendo dinheiro e tempo e está atrapalhando o dia daquela pessoa. Então, eu entendo o que você quer dizer com empatia, mas... Empatia é no sentido dicionário da parada de se colocar no lugar de outra pessoa, entendeu? Tipo, isso sim, você precisa, você precisa colocar o chapéu entendeu? dela para entender e daí você oferecer, né? Você precisa se pôr na pele daquela pessoa para entender o que você ofereceria para ela. E aí sim. E aí uma coisa que eu fico curioso também, até olhando pro que eu estou fazendo aqui, porque eu acho que é a dúvida de todas as outras empresas. A XP, principalmente, né, e outras dessas marcas que a gente falou aqui, são grandes empresas que têm um processo muito claro, tem agência e todas essas outras paradas. Mas onde começa o processo de definição de uma marca e de um posicionamento? Então, o Denner falou lá das empresas que às vezes faturam 1 bilhão, mas, cara, o cara não tem um posicionamento, não tem uma marca construída, o cara, ele vende porque ele tem um produto muito da hora que ele bota lá no canal certo e funciona. Vamos imaginar que você acabou de chegar numa empresa que é a empresa Água, aqui. Temos a V4 Company Water. Onde começa o processo de marca? Como que seria para uma empresa que está agora querendo fazer esse trabalho? Por onde ela começa? É buscando na história dela? É criando uma missão? Eu tenho um pouco de dificuldade, até por ser um profissional muito de performance, entender um pouco mais da onde começa o processo de branding. Tá. Eu acho que a pergunta de quem é essa marca, ela parece ampla, mas ela é a pergunta que tem que ser feita nesse momento, né? Então, você começou uma startup, você viu um produto super funcional, tem uma oportunidade, você começou a vender, percebeu o que ela é, e beleza. Só que você não tem como vender isso assim. Quem é essa marca? É a marca que vende aquele produto muito funcional, porque muito provavelmente você vai ter novos produtos que têm novas funcionalidades, que resolvem outras dores, se você for uma mentalidade de crescimento. Você não vai ser uma empresa de um produto só. Então, cara, como começar? Vamos ter essa conversa com as pessoas que estão fazendo essa empresa acontecer e vamos discutir qual é a marca que a gente está criando. E o posicionamento é exatamente isso que eu faria. Assim, vamos documentar o que é o nosso posicionamento, o que a gente é. E daí tem várias metodologias, tem algumas que você faz um processo mais longo, entrevista um monte de gente, mas talvez você não tenha um monte de gente, mas senta lá e escreve, cara, o que a gente é, o que a gente vende. Se a gente fosse um bicho, que bicho a gente seria? Porque essas coisas vão te ajudar na comunicação, porque é diferente se você for um cavalo e se você for um leopardo. Eu sempre vejo essa parada, eu fico muito curioso. Me explica essa parada, que eu sempre vejo... A gente tava vendo do G4 outro dia, que é tipo assim, os 7 pecados capitais da marca, umas paradas. Esse dos animais, eu sempre vejo essa metodologia. Como é que funciona esse negócio dos animais, cara, de curiosidade? Se você olhar, cara, vamos lá, XP. A XP, ela é um cavalo pra mim. Cara, ela tem sua elegância... Ela tem sua nobreza, mas ela tem uma baita performance. Ela é competitiva, mas ela pode ser dócil e competitiva, mas ela pode ser agressiva e competitiva. Ela não é necessariamente uma coisa ou outra. Ela consegue dar um coice se ela precisar, mas talvez ela não sinta a necessidade de dar coice o tempo todo. Só que quem olha fala, cara, é um bicho imponente. E nem todo mundo pega e sabe subir num cavalo, montar um cavalo no pelo e sair cavalgando. Então, se você começa a destilar o que eu quero dizer com isso, você fala, pô, faz sentido, ela é um cavalo. E daí a Rico, ela é um labrador. A Rico, ela é convidativa, ela, pô, vem aí, vamos junto, tô com você. É um golden. Um golden. Raramente você vai pôr um golden numa situação laranja. que ele morde, briga com alguém. É um golden felizão e tal. E talvez e a Clear, agora eu fiquei curioso. Leopardo.
Por quê? Corre rápido? Cara, o mercado de ações, o day trade e tal, é tipo uma coisa que ela não é rápida no sentido do cavalo, ela é sniper, ela precisa, cara, você precisa avaliar o mercado, analisar o mercado, saber a hora certa de dar um bote, de correr atrás de uma oportunidade. Então eu acho que talvez o trader seja um bicho mais... E é um bicho mais fechado, ele é um bicho que fica mais no meio da... Você já usou alguma vez aquela metodologia também dos arquétipos de Jung, do mago, não sei o quê? O que você acha dessa metodologia, cara? No mesmo posicionamento vai ter tudo isso, dependendo de quem você chamar pra fazer. Tá. Jeito, esse do animal é um jeito de ler arquétipos também, né? Sim. É um arquétipo, né, do bicho. Não, e de verdade, assim, em processos de posicionamento profundos e tal, você passa pelas duas coisas, uma não é uma ou outra também. Sim, Dá sim. pra. Você passa pelo arquétipo e se é mago e tal. Mas Essa eu sou menos familiar. Então, mas você acha que isso realmente é algo. É porque eu sempre fico nessa aí. A gente tava discutindo qual que é o arquétipo da stage, né? A gente fica lá discutindo. É mago, é explorador e tal. E às vezes eu fico assim, cara, eu só quero vender curso na internet, entendeu? Então, Sim. tipo, será que essa parada realmente é algo que a gente tem que fazer? E, cara, se a gente não fizer, a nossa marca vai ser confusa, porque hoje eu sinto que tá confusa a minha marca. Ou você acha que, cara, esse é um segundo momento? No começo vende e paga as contas, entendeu? Não tem que fazer. Não tem que fazer. Né? Mas vai ser muito bom se você fizer. Vamos lá. E quanto antes fizer também? Não sei, aí eu acho... Influencia, mas não determina o resultado. Não determina, mas porque vamos lá, acho que tentar fazer uma analogia, e não sei se vai dar certo, mas não é ultra complexo cozinhar. Mas sei lá, doce ainda. Doce é mais complexo, é mais ciência, né? O churrasco você pode errar o ponto, mas você pode não pôr sal, você pode pôr demais, mas você vai ter carne no final. Bolo. Se você errar no bolo, você não tem bolo no final. Exatamente. Ponto. É mais química. Então, se você colocar todos os ingredientes do bolo, e pode pôr até nas medidas, cara, você não a chance de você acertar fazer o bolo, ela é muito pequena. Sim. Então, talvez... Se você errar a ordem, né? Exato. A ordem, o tempo, a temperatura. Verdade. A forma como você faz. Pô, fazer maionese é uma coisa super simples, né? Em tese, né? Assim, eu nunca consegui fazer, são dois ingredientes. Eu jamais consegui fazer. Eu já fiz uma vez com liquidificador. Tá, mas aí, onde é que tu quer chegar com isso? Onde eu quero chegar é que você pode fazer, você tem uma ideia genial, que os ingredientes estavam lá, só que você combinou eles e, cara, você é um puta bolo. E você faz de novo e sai um puta bolo e tal. Só que se alguém te pedir pra mudar a receita daquele bolo para um bolo mais fofinho, mais alto, mais de morango, talvez você não consiga fazer. E talvez se você voltar e falar, cara, tá, o que fez? Por que ele cresceu? Por que ele ficou fofinho? Qual é o papel do óleo aqui? Qual é o papel do açúcar aqui? A fruta vai fazer o que com a textura da massa? Se eu colocar a fruta, então vai mudar. Não dá para botar uma fruta porque ela tem mais açúcar, mais água. Cara, entendi. O arquétipo, o posicionamento é isso, é entender... Cara, qual é a víscera desse negócio? Qual que é a medula lá do Tom Zé? Cara, essa é a medula desse negócio. Agora, quando você tem clareza disso, você consegue explorar os limites desse negócio. Então, você tem tanta clareza do que aquilo é, que você consegue ir nos limites mais extremos sem deixar de fazer bolo. Você vai fazer milhares de variações do seu bolo, com chances altas de você acertar. Agora, se você não sabe porque você acertou o primeiro, você continua tendo a mesma chance de errar no segundo. Então, parece uma coisa meio etérea, mas quando você tem clareza daquilo, e eu não acho que é uma conversa que precisa ficar acontecendo todos os dias, e acho que, especialmente, a gente está num momento em que tem muitas DNVBs e muitas empresas que nascem com uma proposta de produto muito clara, e elas vão ter desafios de crescimento, e talvez seja isso que você está falando. Quando a gente só vai fazendo, puta, é animal, a gente é leve, a gente faz o que precisa ser feito e tal, mas chega uma etapa... que aquilo talvez você comece a errar mais do que acertar, porque você não tem clareza de por que você acertou. Então, eu acho que o posicionamento, ele em algum momento, ele ajuda, em algum momento ele pode ser desnecessário. Eu acho que muitas vezes o que acontece é que eu sei o que tá dando certo, mas eu não consigo colocar ele em nenhuma caixa. Então, eu vou dar um exemplo. Eu sei por que a Stage está sendo bem sucedida agora em venda de curso. Porque eu tenho um background, a galera conecta comigo, quer aprender, quer ter uma carreira parecida comigo e beleza. Vai botar isso no arquétipo ou num bicho? Eu não consigo, entendeu? E aí eu falo assim, pô, o que é a nossa marca? A marca não pode ser o Fernando, entendeu? A gente precisa de ter uma marca que vá além de mim. E aí, quando a gente vai tentar botar isso num arquétipo, essas coisas que a gente... Não só no arquétipo, mas a gente vai tentar meio que, igual você falou, documentar essas coisas da marca. Eu sei muito claro o que eu quero fazer, qual que é a minha missão, eu sei qual que é a visão que eu quero construir, mas eu tenho dificuldade de transmitir isso, por exemplo,
na minha logo, em como eu deveria estar me vestindo, em como as pessoas deveriam estar se vestindo, em que a gente tá falando num podcast. Então, eu sinto que o posicionamento da marca, ele é muito complexo pra mim de documentar se eu não tiver uma mão de obra especializada. Às vezes eu tenho vontade de pegar uma grana e contratar uma agência só pra me ajudar a fazer essa parada, porque realmente é muito difícil, cara. Mas eu acho que você deveria. Ah, tá bom. Porque, de verdade, assim, senão eu não tenho papel. Sim. E a gente precisa se complementar. Então, se você conseguir ser o front-end, o back-end e todas as etapas que você precisar ao redor disso, você é você. E daí é você mesmo. Se for você que consegue desenhar, ter clareza disso, eu acho que você precisa ser entrevistado por alguém que consiga traduzir Olhar de fora, o que né? você tá... e por que você tá dando certo e tudo isso que você tem, que você tem clareza de como você tá fazendo, tornar aquilo teoria. E daí essa teoria é super importante para você não cometer os mesmos erros, né? Você olha a teoria e fala, vamos cometer erros novos, mas essa teoria aqui me garante... Se tu não torna isso um guide, tu vai saindo da tangente. Essa que é a grande dificuldade. A grande dificuldade é que às vezes a gente faz umas paradas muito esquizofrênicas que não conversam com a marca. O caso da V4 é melhor porque é uma marca mais consistente. Ontem você queria gravar um negócio, você falou, não vou gravar com esse fundo. Saiu e não gravou, entendeu? Por quê? Porque Mas é legal. Eles me chamam pra gravar uns anúncios e falei, cara, esse cenário não vou gravar, não tem nada a ver. Então ele pegou e falou, tipo assim, cara, isso não tá na estética da marca, entendeu? Eu falei, caraca, eu nunca ia lá gravar e falar, beleza, ok, entendeu? Nunca ia lá pensar nessa parada. Só que é porque o Denner, ele gasta tempo pensando nessa parada. Só que o Denner faz isso sem framework. Você faz meio de sua cabeça, né? Não, tem frame, pô. Qual framework? Não, a gente tem os arquétipos e tudo mais. Não, beleza. Tudo bem, mas assim, não é um framework. Você não contratar uma agência pra botar aqui pra fazer todo esse estudo com você. Fui eu mesmo fazendo, mas esse é até um lance que eu ia te perguntar e trazer aqui, Daniel, que é tipo assim, como eu tenho feito da V4 intuitivamente e como marqueteiro também, é a minha carreira, vamos dizer assim. Eu sempre tentei olhar pro cliente, porque eu vejo que às vezes a galera tenta imprimir na marca, aí eu quero ver o teu ponto de vista, o que ele acha legal. E às vezes não é necessariamente, vou te dar um exemplo, tem marca de moda feminina patrocinando time de futebol masculino. Cara, claramente é porque o dono gosta do time, tá ligado? Não é porque o cliente gosta. Aí o cara pode, não, mas veja bem, o marido vai comprar pra mulher. Porra, mas será que pro cliente principal, que mais compra de time, é a melhor alocação do capital? Eu acho que dificilmente. Então, sempre quando eu fui tentar fazer as paradas da V4, eu sempre olhei assim, cara, o que existe de alternativas pro cliente? Então, como a galera tá se posicionando, né? Porque no fim das contas, cara, meio que tudo é água. Então, tudo é água, água é água, né? Tudo é uma commodity. O cara vai escolher a minha água ou a água da Liquid Death, a depender de como ele vai se identificar mais e quanto aquilo representa, ele se conecta. Então, eu vou ver, das opções que o cliente tem, como eu posso ofertar algo que ele vai achar legal, vai se conectar, vai representar ele e o sistema de crenças dele de uma maneira única. Esse é um pouco do como eu penso quando eu vou pensar a marca. Aí, dando exemplo, quando eu botei o livro Cientista do Marketing. O cientista é a profissão mais confiável do mundo. Né? A última é política, a primeira é cientista. Eu sou um consultor. O meu trabalho, se o cara não confiar em mim, não vai me contratar. E marketing é muito atrelado à arte. Tem o quê de arte? Então, já tem muita gente muito melhor do que eu na veia mais artística da coisa. Talvez aqui seja o meu espaço, né? Eu vou ser o cara mais... O Flávio Augusto também foi porrada. Que você foi lá, pesquisou na sua base quem era a pessoa mais admirada pela base dele. Todo mundo respondeu o Flávio Augusto, ele pegou a verba de marketing dele e falou, vou contratar o Flávio Augusto. Eu fiz uma pesquisa, quem eram as pessoas que todos os meus melhores clientes seguiam. Aí todos citaram ele e a gente fez um trabalho com ele. Faz sentido? Faz sentido, isso parece uma ideia inteligente e extremamente tática. Uhum. Né? Mas se dá pra você voltar e pensar, cara, como que eu teria que pensar para chegar nessa ideia, né? Tá. E eu acho que é um jeito de você fazer o hunting criativo e que você foi extremamente objetivo e, cara, não tem como errar desse jeito se você perguntar tudo para todo mundo. Mas tem um episódio do Homer dos Simpsons que tem uma fabricante de automóvel que quer fazer exatamente isso. Perguntar para todo mundo qual é o carro. Quero fazer o carro perfeito pro americano médio. E daí pega o americano médio, o Homer Simpson. E põe ele para liderar o desenvolvimento do projeto. E sai um carro que tem tudo que é legal de ter num carro. Só que é tipo uma picape com aerofólio, com roda grande, que sobe e desce. Então, assim, legal, se você... Pô, esse é muito foda, cara. Se você perguntar, às vezes, o que as pessoas acham legal, o que elas querem, o que elas gostam, talvez você entregue a visão delas, o que elas acham que ela precise.
E se você conseguir efetivamente colocar a sua ciência antes, você fala, cara, não era necessariamente isso que você precisava. Então eu preciso entender o objetivo e daí me deixa construir essa pista aqui pra gente chegar lá. Porque o que eu acho é que você tem muita clareza dos seus objetivos e eu posso te ajudar a construir caminhos mais curtos, mais rápidos. Às vezes eles nem são mais curtos, mas eles vão ser mais rápidos. Porque eles, sei lá, eu posso pegar uma descida e você tá pegando uma subida reta. E te ajudar a construir exatamente o que você falou, mas o cara que é um bom cara de posicionamento, de branding, ele vai entender onde você quer chegar e falar, cara, entendi, me deixa pensar aqui um pouco e eu vou te propor coisas e você vai cruzar isso com o que você enxerga da sua marca. Então, perguntar é super importante, mas a gente precisa interpretar as respostas. Então, eu acho que ter pesquisa o tempo todo com o cliente é muito importante. Você precisa, do mesmo jeito que você pergunta, você precisa ler o que aquelas respostas querem dizer, porque nem sempre as pessoas respondem. Elas têm uma camada também do que elas querem parecer, das marcas pessoais que elas estão construindo. Então, a interpretação disso ela é igualmente importante. Eu acho que, juntando tudo que a gente está falando, o cara de marketing, ainda que tenha um quê mais de arte e tal, mas ele precisa ter a capacidade de trazer essas coisas para a terra. Essas coisas são mais artísticas, mas entender por que essas coisas vão fazer sentido, por que ela alavanca assim ou não o seu negócio. Esse exemplo aí, até conectando com esse caso de eu não ter querido gravar o anúncio, no fim das contas, a pesquisa é a parte da ciência, mas saber interpretar isso e escolher como você vai fazer é um pouco do aspecto da arte, porque esse exemplo aí do anúncio que eu não quis gravar, eu não gostei da fotografia, e do que eu acredito que é esteticamente interessante pro arquétipo que a gente quer construir, mas eu não sabia traduzir em palavras por que estava feio. Que esse é um aspecto que faz diferença. Aí você mandou pro Lins e falou, Lins, eu não sei porque tá feio. É um fotógrafo amigo nosso. Daí eu falei, cara, explica pros caras por que isso aqui não tá bonito. Mas aí eu fico pensando, por exemplo, isso é uma coisa legal. O G4, que é nosso parceiro, fez recentemente uma campanha que chama Espécies em Extinção. Você chegou a ver essa campanha? Não vi. Que basicamente o argumento central deles é que o empreendedor é uma espécie em extinção. Que foi feito pela Ogilvy, né? Foi feito pela Ogilvy, né? E, cara, a campanha bombou demais, pegou muita atração mesmo. E é uma coisa que talvez nunca teria saído da cabeça do empreendedor. Porque é muito fora da casinha e não é uma parada que... A pesquisa não teria dado essa ideia, Isso, porque o cara nunca fala assim, eu me sinto uma espécie de extinção, mas ressoou com o empreendedor. Sim. Então, eu fico pensando, cara, qual que é esse skill set? Eu fico tentando digerir essa parada, que legal, entendeu? eu não tinha nem visto a campanha e você traz e eu falo, acho muito bom o conceito, e daí o cara que tá empreendendo, ele tá todo dia, acorda suando, né? O cara se sente tacado ali, suando, né? Tipo, não tem, assim, se dormiu ainda, né? Porque, o cara que tá empreendendo, volta e meia, tá difícil de pegar no sono. E quando o cara se vê, ele se vê muito sozinho nesse lugar. Porque o cara, quem tá com problema, é normal você se sentir sozinho, porque... Cacete, tô tentando construir um negócio aqui e não tô chegando nas soluções. Mais solitária do mundo. E, é uma forma muito criativa de entender isso e que o cara não vai chegar, o briefing não vai ser assim, cara, é o seguinte, preciso fazer uma campanha porque o empreendedor está em extinção. Tudo indica o contrário, na verdade, porque a gente está tendo que empreender cada vez mais e tem uma geração que ela é mais rica do que as anteriores, porque ela está empreendendo mais. E então, o insight... Nunca viria desse jeito, assim, cara, mas a necessidade é conectar com esse empreendedor e falar com esse cara, fazer com que ele receba essa mensagem. Entender que o cara tá sozinho, se sentindo sozinho, faz todo sentido. E daí é a tal da empatia lá. O cara, quando ele vê isso, fala, cara, sou eu. Eu tô quase morrendo todos os dias de tanto problema. Eu vou entrar em extinção. Foi a primeira vez... que eu tô no mercado digital tem mais ou menos uns 6 anos, foi a primeira vez que minha mãe me mandou algo que era bem digital, assim, minha mãe é empreendedora, tem uma corretora de seguros com 2 funcionários, ela mandou, olha que legal, e me mandou. Então eu percebi que chegou numa camada que eu falei, cara, e que um anúncio do G4 nunca tinha aparecido pra ela. A cara do Thales Gomes falando no KQLTV nunca tinha chegado pra ela. O Espécies em Extinção chegou, entendeu? Porque ela se sentiu representada pra aquela parada. Porque é isso, minha mãe tem essa cabeça de, eu me sinto atacada, o governo só me bate, fornecedor só me bate, funcionário só me bate. E ela tem uma probabilidade de quebrar muito alta, dadas as estatísticas dos negócios, né? Exato. Sim. E eu acho, assim, não dá pra separar as coisas. Eu acho que a diferença, talvez, do profissional de marketing, criativo, de publicidade, antigo pro novo, eu preciso... Você acabou de falar KQLTV. Eu conheço um monte de gente, muita mesmo, que não sabe o que quer dizer o custo de aquisição de cliente, nem o lifetime value.
Só que os conceitos, eles estão lá. Eu falei que uma campanha boa vai te trazer mais pessoas e a um custo mais barato, e falei que tem um problema que se você trouxer as pessoas erradas, elas vão vir, vão embora e não vão voltar. Ou seja, seu LTV não existe se você perde essa pessoa. Então, eu acho que os conceitos, eles não são extremamente diferentes do que eles sempre foram. Você precisa continuar atraindo as pessoas pelo menor custo possível e você precisa fazer com que elas perdurem com o máximo de frequência de consumo do seu produto, seja ele qual for, possível. Então, a diferença talvez da transição é que hoje em dia a gente tem mais como ter dados para voltar. A gente vai ficar dando voltas no circuito aqui. Mas 20 anos atrás a gente não tinha esses dados e os formatos nem eram para isso. Mas a gente continuava precisando adquirir clientes a um custo baixo e fazer com que eles voltassem mais vezes ao longo do tempo. Mas a gente só não conseguia medir isso. O cara que ficou para trás é o cara que não entendeu como transpor isso para hoje. Então ele continua podendo ser um criativo de publicidade, não sei o quê, só que ele precisa usar isso a favor de, cara, com essa ideia genial, esse filme, essa campanha, eu te trago mais clientes a um custo mais baixo, faço com que eles voltem mais vezes e que você tenha um custo de aquisição que se dilui no tempo e é muito rentável trazer esse cliente com a minha ideia genial. Então eu acho que a mudança é no perfil do profissional de entender quais dados, quais oportunidades ele tem na mesa para fazer o que ele faz. Sim. Não, e tem uma coisa aqui que eu acabei de pensar, que posso estar viajando na maionese completamente, mas com a vinda do IA, AGI, todas essas paradas, e a inteligência artificial entrando cada vez mais na ferramenta, cara, daqui a pouco, eu acredito de verdade, você vai apertar impulsionar, você vai explicar o seu produto e o Facebook vai gerar o anúncio, vai testar 300 anúncios, vai otimizar a campanha, fazer tudo. Então, o papel do profissional criativo, publicitário, de posicionamento, de marca, de produto, vai ficar cada vez mais importante, porque o marketing de performance, ele vai ser cada vez mais apertar um botão e esperar, entendeu? Então, eu acho que, eu não tô falando que morreu, mas a volta do profissional que é cada vez mais pensado para geração de novas ideias, de quebra de paradigma, de destransformar o negócio de commodity, vai ter um up muito grande. Sim. Posso estar viajando porque tá longe disso ainda, mas é uma parada que eu acho bem possível. Eu acho possível também. Tá longe, mas tá indo, né? Então, tá caminhando, devagar sempre. E a gente não sabe se em algum momento isso acelera e com qual velocidade, mas eu acho mesmo que, assim, muitas coisas vão tornar-se mais automáticas, muito mais automáticas. E espero que sim. Por quê? Não pra gente ficar obsoleto como seres, mas porque daí a gente libera a gente de fazer o que a gente não precisa fazer pra gente fazer o que só a gente pode fazer, ué. E é isso. Então, como que eu olharia pra IA e pros meus times? Cara, eu adoraria que os meus times tivessem mais disponibilidade de tempo. Eu não quero contratar o dobro de pessoas para fazer o dobro de coisas. Eu quero metade das pessoas fazendo o dobro de coisas pra gente fazer mais coisas. E é óbvio, assim, vocês com certeza, eu com certeza, a gente tem mais oportunidade de coisa para fazer do que pessoa e tempo para realizar as coisas. Então, a gente tá fazendo escolha o tempo todo e, putz, eu vou fazer isso porque isso é prioritário. Eu queria que o meu prioritário pudesse ser ampliado, ou a prioridade continua sendo a mesma, mas eu queria descer mais na ordem da prioridade ali. Então, eu acho que também não acho que... Eu fui pra XP porque eu via na XP. Esse é um bom caso. Eu fui pra XP porque eu treinava do outro lado da rua junto com um monte de gente da XP. Então, a agência que eu trabalhava estava no mesmo prédio da XP. Na hora do almoço, eu treinava e as pessoas estavam lá e eu ouvia os caras conversando e falava, eu saía de lá botando minhas roupas de publicitário, e os caras saíam de lá colocando as suas camisas com monograma, e eu achava os caras mais criativos do que um monte de criativo sentado do meu lado. E eu pensava, putz, a agência tem seu negócio, eu adoro a agência de publicidade, não é isso. Mas pra mim, o tipo de criatividade que eu tava fazendo, ela era cercada por algumas regras que pra mim não ajudavam, assim, que o formato é esse, tem um comprometimento de compra de mídia, que é o que remunera o negócio e tal, e eu não sou absolutamente contra isso, mas pra mim aquilo era uma barreira, eu falava, isso tolhe a minha criatividade, e a minha criatividade não precisa estar só
em bons roteiros, bons conceitos. E ela pode estar também. E eu ouvia os caras conversando, eu comecei a ter um fetiche por trabalhar numa empresa como a XP. E no final das contas, depois de falar com algumas empresas, eu percebi que era só a XP que estava me atraindo de fato. E que bom que deu certo e que eu estou na XP desde então. E se poder construir, né, todo... É porque é uma das coisas legais de sair da agência, eu imagino, né? Que a agência está sempre trabalhando com alguns clientes, mas às vezes o cara vai lá, te corta, troca outra agência. Sim. E na XP você está construindo uma história que você consegue ver cada filhotinho daquela história vindo, está construindo realmente Sim. a marca e participando do case, né? E não tem dispersão entre o objetivo do negócio e o que você está fazendo. Isso é muito bom. O seu objetivo é o objetivo do negócio. É o mesmo. Então, o que é muito bom lá... E você é sócio lá, né? Eu sou sócio. Então ainda tem mais alinhado ainda. Cara, né? não tem como. E o nosso modelo de remuneração também, baseado em PLR. E então, todo mundo meio que... Eu falo isso no contrato. Falo, cara, a gente nem precisa ser super gostar um do outro. Mas quando a minha meta é a mesma que a sua e a gente vai ser remunerado por isso, até se a gente se der mal... Você não vai me ferrar, eu não vou te ferrar. Eu tenho alinhamento de interesse. Porque se esse alinhamento de interesse existe, cara, todo o resto... Então, vamos trabalhar pra gente se dar bem, pra gente se gostar. E eu acho isso super importante. Tem um monte de gente lá, tem cara que tá trabalhando na terceira empresa na vida e eu trabalhei com ele nas 3. Não necessariamente eu contratei, mas tem pessoas que trabalharam comigo em outros lugares e que eu fui trazendo. Então, é importante ter pessoas com as quais você se relacione bem, mas não é sobre isso, é sobre a entrega. Então, elas também podem não fazer sentido ali naquele contexto. Mas esse alinhamento não é nem só de expectativa, mas sim de objetivo, ele é fundamental. E daí... Eu acho que essa é uma diferença que é bem, bem importante de trabalhar numa agência ou de trabalhar na empresa que é o negócio. De novo, eu gosto da agência, eu acho que a agência está fazendo o trabalho dela, está fazendo um trabalho incrível, todas as agências, umas mais, outras menos, mas existe sim o potencial de desalinhamento de interesse. Então, se um negócio é remunerado pela compra de mídia... Como que eu vou exigir que aquele lugar me traga uma campanha que não se baseie naquele formato de mídia? Sim. É impossível, senão o negócio dele não para de pé. É uma agência, né? Ele está agenciando um veículo de mídia. Exato, o nome é autoexplicativo, né? Então, isso era uma das reflexões que me incomodavam e não é só uma crítica ao modelo das agências, é muito mais sobre o que me realizava. Então, eu sou um criativo que... adoro matemática, adoro pensar sobre o CAC e adoro conectar essas coisas. E eu acho que o meu trabalho é montar quebra-cabeça. E daí aquela coisa do que é subjetiva de entender, me conta os problemas que você tem, me deixa pensar, te traga uma solução. Isso não precisa ser para posicionamento, isso pode ser para campanhas, isso pode ser para N coisas, para um produto, exato. E obviamente o entendimento técnico de como funciona um cartão de crédito, não tem a expectativa de ter, mas tem uma pessoa lá que é melhor do que eu para isso e eu preciso conversar com ela e entender qual o problema que ele resolve. Exato. Então, a gente está com uma campanha que acabou de ir para a rua, que é sobre muito do que a gente está falando aqui, sobre o entendimento principalmente do cliente, mas sobre o porquê que a XP vem evoluindo de só uma corretora para tudo que a gente é hoje. E ela é uma frase que lá atrás, quando eu falei, fiquei martelando essa frase, ela está na campanha, que é: investidor não é só investidor, e é por isso que a XP não é só investimentos. Então, em 2020, quando eu cheguei na XP, a gente redesenhou a marca. Tem tanta camada, né? Vamos dissecar isso. É legal porque, tipo, é isso, né? Eu lembro quando eu era cliente da XP, logo quando eu cheguei lá, e uma vez, a gente tava no podcast, no Roy Hunters, e eu tirei o cartão do Nubank, e o Denner ficou me zoando, e depois meu chefe me zoou, mas a XP não tinha cartão de crédito na época, entendeu? Sim. Então foi uma coisa que logo depois a XP usou, e aí o cartão da XP não era excelente quando ele saiu também, e aí meu chefe falou assim, cara, você vai ser sócio dessa parada, não tem como você usar a concorrência. Eu falei, mas a XP ainda tá desenvolvendo. Ele falou, mas cara, a XP vai ser muito mais do que isso aqui, entendeu? Muito mais desenvolvimento. Tem muita coisa que eu queria fazer, não tinha, e agora tá tendo, né? Cara, eu brinco nos grupos de aniversário, sabe quando manda os comprovantes? Alguém paga, daí as pessoas vão mandando, eu falo, cara, tô cansado de ver comprovante aqui que não é da XP, meu. Pelo menos esse, meu, faz esse e manda no grupo esse. Ou então fala, paguei, mas não manda no grupo um comprovante né? Mas, pô, vamos lá, pra frase. Investidor não é só investidor e é por isso que a XP não é só investimentos. Cara, eu tô falando na primeira parte, investidor não é só investidor. Eu entendo que você
é uma fração pequena da sua vida que você dedica do seu tempo ao momento investir. Porque você, sei lá, você tem a sua empresa, você tem o seu emprego, você tem seus filhos, sua casa, seus problemas. Então, você quer resolver rápido sobre investimento para você fazer outras coisas. E eu entendo isso. Então, depois que você investe, você vai na farmácia, vai no supermercado, você paga a escola, o passeio da escola, você compra suas roupas, você viaja. E nessas etapas, se eu sou só investimento, eu não estou presente, não estou ajudando a sua vida a se tornar melhor. Então, entendendo que a sua vida vai muito além de investimentos, eu me mobilizo para ser muito mais do que investimentos e tornar a sua vida mais cômoda, mais confortável. E daí, como o meu negócio era só investimentos e não é mais, eu estou dizendo que eu te entendo de verdade. Não é um discurso de comunicação. Falo, cara, eu estou mobilizando toda uma empresa em todas as esferas para ter foco absoluto em você. Você tem suas necessidades do dia a dia e eu estou mobilizando a minha empresa inteira para tornar as suas necessidades mais fáceis de serem resolvidas. E isso é verdade. A gente lança o cartão, lança a conta, melhora esses produtos ao longo do tempo e vai entendendo. E a gente faz o recorte ali para não falar com todo mundo e criar frustração, que investidor não é só investidor. Então, não é assim. Investidor ainda. Exato, continua sendo sobre o melhor serviço financeiro para quem investe, para a gente não gerar uma frustração. E não é que a gente não olhe lá na frente, não queira que o Brasil todo seja investidor e que seja nossos clientes, mas a gente é uma corretora em primeiro lugar. Então, para quem investe, eu tenho os melhores produtos e serviços possíveis e esse entendimento é importante. E daí isso vira a campanha e como é que a gente traz esses códigos, como é que a gente mostra. Então, é uma campanha que ela é mais humanizada. A XP tinha campanhas que eram mais tech, eram estúdios, não lugares pretos. O Guilherme andando num brancão. Pré-IPO, né? Os meninos, os garotos da XP. Pô, muito legal, eram os garotos transgressores, inventando algo que, cara, só eles poderiam fazer. Hoje em dia, será que isso é tão convincente para serviços financeiros? Quando você fala isso, você começa a falar de solidez, robustez, confiança, você começa a ir para praças que são menos tech, você começa a ir mais para o centro-oeste, para o nordeste, para o norte. Será que são esses os códigos? Então, obviamente produto, obviamente o financeiro está pensando nisso, mas eu, como comunicação, preciso pensar como é que eu reflito isso também. Então não adianta eu ter um cara super jovial, agressivo, num tom de voz, num lugar mais escuro. Pô, será que eu me conecto com a sua mãe, com a minha mãe? Eu sempre uso a minha mãe nos exemplos, falo, pô, isso aí minha mãe não entende, não adianta. E a gente traz nessa campanha um cara esperando o filho sair da escola, eles se dão um abraço, entram no carro, chegam em casa, tá a mãe também, eles estão juntos. E aí tem uma coisa muito legal na marca que em 2020, logo que eu cheguei, a gente estava fazendo. Começou o processo de posicionamento das marcas, e daí veio o cavalo e tal. Aí a gente fez o redesenho das marcas, então a gente mudou o logo da XP, da Rico, da Clear. E na XP era XP Investimentos, escrito Investimentos do lado. Naquele momento, a gente optou por tirar investimentos, porque a gente sabia o que estava por vir. E a gente ia além de investimentos, então chamar de investimentos dava um ruído de mensagem. Fala, pô, XP Investimentos, mas não é só isso. Tira. Pô, é bold isso, porque você está tirando o core, o que a gente um pouco da nossa essência. Mas ficou só XP, né? Ficou só XP. E daí era uma bolachinha mais gordinha, mais fofinha, e a gente tornou ela um pouco mais precisa para manter essa coisa da tecnologia, da assertividade, da objetividade. Agora, com essa campanha, eu volto com investimentos e faço girar investimentos, cartão, conta digital. Legal. E daí eu tiro uma coisa que era única e coloco todas as outras que eu estou ampliando. Legal. Então, assim, cara, nessa linha aqui, nesse carrossel de coisas, vai entrar tudo que for relevante e fizer sentido para quem investe, para quem é nosso cliente, e que vai ao encontro daquilo que é mais importante hoje na XP, que é o foco no cliente. Então, se eu não tiver foco no cliente, eu não vou fazer uma proposta de valor razoável para essa pessoa, não vou entregar produtos razoáveis para o dia a dia dessa pessoa, eu posso adquirir quantos clientes eu quiser, eu vou perder boa parte deles. Então, cliente no centro é o que a XP tem que olhar para a necessidade e
O que é legal de estar lá pensando nisso é que eu consigo traduzir isto para comunicação e não ter uma dispersão muito grande. Quanto mais longo for o cabo, menos sinal chega do outro lado. Então, estar lá dentro me ajuda, seja com o meu time dentro, terceirizado ou com a agência, estar sempre na conversa para garantir que esses valores e esses porquês estejam representados na comunicação. E daí que a gente garanta CAC, que a gente garanta ROI, que a gente garanta todas as siglas. E essa campanha inteira tem tudo a ver com o LTV, né? Porque no Sim. fim é para ampliar portfólio, para atender mais o cliente, para ele ficar lá mais tempo. Retenção e rentabilização. Mas é mesmo. Porque eu sou cliente do Sicredi há muito tempo, né? Porque lá no Sul é muito forte e foi a minha primeira conta. Aí quando eu fui investir, eu fiz a conta na XP e comecei a investir lá. E aí quando a XP criou o cartão, eu usava o cartão Black do Sicredi. E aí eu migrei para o cartão da XP porque, como eu tinha meus investimentos lá, o meu limite dinâmico era muito maior que o limite do que o Sicredi me dava, mesmo que era um limite alto, mas não se comparava com a lógica que a XP criou. E aí esse lance me marcou muito porque foi o jeito que a XP criou do limite, e ter criado o cartão, mesmo que ele não seja rentável, vamos dizer que não seja rentável para a XP, foi um jeito dela me deixar mais próximo e me afastar um pouco mais do Sicredi. Sim. Porque agora eu já não uso mais o cartão do Sicredi, eu só pago conta lá, e daqui a pouco eu tô a um passo de sair 100% do Sicredi, passar a pagar conta. Meus investimentos já não estão lá, o meu cartão já não é lá, eu ainda só pago conta lá, mas daqui a pouco eu tô fazendo isso dentro da XP também. Eu espero que a XP vai, com certeza, tentar pegar a conta da empresa, né? Já tem? Então. De investimento, pelo menos. Que é eu não ia falar assim no vídeo, mas depois, se não tivesse, eu ia falar, pô... tá na hora. Mas ainda é o começo, tem lance de portfólio também, claro, né? Que ainda está sendo construído no XP Empresa e tudo mais. Sim. Mas construindo, mas com essa objetividade, ela é igual. É um processo em construção que é rápido e ele, dia sim, dia também, vai ter vai ter coisas novas. E muitas das pessoas que nos escutam aqui, Daniel, elas querem fazer uma trajetória como a que você fez. E nesse aspecto onde a gente fala da arte, vou pegar aquele exemplo de novo ali que o Fernando trouxe da fotografia, um dos feedbacks que eu falei pra galera é, bom gosto, galera, quando tu pega uma fotografia, é o exemplo perfeito, né? É bonito ou feio? Aí, eu achei feio, os caras tá achando bonito. E é difícil tu dizer que tá certo ou errado, e eu falei pra ele, bom gosto é difícil de ensinar. Como que tu lida com esse aspecto estético mesmo, sabe? Como é que o cara aprende, como é que isso fica bom? É difícil tornar isso um playbook sem contratar alguém bom, sabe? Que concorde com o meu ponto de vista, ou sei lá. É que acho que ele não precisa necessariamente concordar com você. Agora, se você for um cara bom, que você consegue tomar essas decisões do jeito certo, é bom que você ache alguém que pense assim porque você é bom, não porque ele concorda com você. Né? Então, você é empresário, você sabe disso tanto quanto eu. Você precisa de pessoas que te complementem, né? Você precisa de pessoas que sejam melhores do que você em quase todas as coisas. Sim. Então, se você for um cara muito bom realmente de estética, talvez eu não tenha nada para contribuir com você quando a gente vai para um set fazer uma filmagem. Mas é muito comum quando a gente está entregando uma campanha, a gente tá lá todo mundo colegiadamente dando os feedbacks, eu encurtaria aqui, mudaria essa cena e tal, e eu vejo uma coisa que me incomoda e que ninguém tem conhecimento técnico pra ver aquilo. Eu falo, essa cena tá doce, as pessoas não sabem o que quer dizer que tá doce. Sim. É que ela não tá em foco, ela tá quase em foco, mas não tá. Então essa cena é ruim, porque passa imprecisão, me passa uma falta de olho no olho, se a pessoa tá fora de foco, você não consegue olhar direito no olho dela. Mas como que tu desenvolveu essa habilidade? Cara, isso é... Assim, eu não nasci fazendo o que eu faço, né? Então, ao longo da vida, eu já vivi de tocar guitarra. Minha primeira formação é jornalismo, depois eu me formei em design e eu venho trabalhando nisso há muitos anos. Então, hoje eu vejo trabalhos meus de 15 anos atrás e vejo coisas doces. Sim. Então, acho que também o tempo vai te ajudando a perceber essas coisas. Você vai amadurecendo. Adquirida, né? Não dá pra você fazer um curso online e aprender. Exato. Não é uma coisa inata que você, sei lá, eu olho no meu filho, nossa, ele já é super estético. Tem umas pessoas que têm mais aptidão ou menos aptidão, mas a rigor todo mundo aprende um pouco de matemática e se quiser aprende tudo, sabe? Mas... Aptidão você já tem meio que ali no começo. Exato. Mas tem a ver muito com referência, né? Eu sinto que é um cara com muita referência, né? Esse teu background da música, do design. Total. E eu acho que também, pessoas curiosas e tal. Então, as pessoas... cultural. Exato. Mas você vai ter conversas muito interessantes com
pessoas de marketing, de publicidade, porque são pessoas que precisam ter muita referência para conseguir executar seus trabalhos. Os melhores marqueteiros que eu conheci na vida eram caras que liam desde Dostoiévski até Ogilvy, até o Kotler, o cara lia tudo, entendeu? Sim. E é isso, assim, pô, eu consigo ver nas coisas que eu penso, livros que eu tava lendo ainda nos tempos de escola, e às vezes ainda cito O Mundo de Sofia, e ninguém sabe, eu falo assim, não, precisa subir aí no pelo do coelho, ninguém fala, ninguém sabe o que eu tô falando, vocês... Pô, faltou leitura aí nas aulas de filosofia da escola, né? Tem uma coisa que eu queria explorar contigo também, que é uma coisa que você estava contando off aqui pra nós, e eu achei que é muito interessante, que você sofreu um AVC há alguns anos atrás, né, cara? Sim. Como é que foi essa experiência? Você contou que você desaprendeu a ler e, cara, pô, de repente você é lá, um puto executivo, tá fazendo campanhas lá, pô, tá no auge da criatividade, de repente você perde até a sua capacidade de ler, cara. Eu queria que você explorar um pouco essa parada de como que foi essa experiência pra você, porque eu acho que a maior parte das pessoas que estão assistindo não vão ter essa experiência. Espero que não. Espero que não, podem aprender com a sua, né, cara? Assim, espero que não, mas se for como a minha, cara, eu recomendo. Se pudesse fazer de forma controlada, porque de verdade, a partir dali, aquilo é um ponto de inflexão, assim, na minha vida, de quando eu passei a tomar decisões com mais objetividade, e ao mesmo tempo que eu sempre fui bastante objetivo, e isso às vezes era um defeito, porque eu era muito objetivo porque guts. Eu acho que tem que ser assim e foda-se, tem que ser assim. E não é necessariamente isso. Então, ser objetivo, às vezes, eu acho que tem que ser assim. Daí o Denner acha que tem que ser assado e olha e fala, você está certo. E eu sou capaz de dizer que ele está certo muito rápido. E é nesse sentido que eu estou falando da objetividade. Mas, 2019, fevereiro de 2019, eu estava no auge da minha forma física. Eu vou voltar um pouco mais. Eu tenho 2 filhos. Eu era maratonista quando eu tinha só a minha primeira filha. Eu ainda era maratonista, a minha mais rápida eu fiz treinando com ela, eu corria todos os dias empurrando ela naquele carrinho da Jeep que tem um pneu em vez de rodinha. Todos os dias, 5 horas da manhã, saía eu e ela com 4 meses de idade, na chuva, com capa de chuva no carrinho, todos os dias. Então eu saía 5 horas da manhã, voltava 8, era o tempo que a mãe dela tinha pra descansar, porque é osso, né? Criança pequena. Bom... Tive meu segundo filho e eu já não tinha tanto tempo e eu tinha que vir para a agência e não dava tempo de treinar para ser maratonista e tal. Uma coisa foi levando a outra e a decisão foi eu ir para o CrossFit. Eu já tinha me separado da mãe das crianças, então eu tinha ainda menos tempo e eu tinha mais responsabilidade com as crianças, porque a guarda é alternada, então os dias que são meus, ponto, e eu não abro mão disso. Fui treinar CrossFit porque em 1 hora você tem aquele gasto absurdo calórico que eu gastava em 3 horas correndo. Então, pô, animal, aquilo me ajudava até a ficar no prumo, assim, ficar no lugar, porque um cara ansioso, com muita coisa pra fazer, precisava gastar um pouco de energia pra ficar bem. Compulsivamente bem, treinando pra caramba e tal. Foi numa quinta-feira, uma quarta-feira, eu tinha competido no domingo, como compulsivo eu tava competindo, fazia parte ali do time de competição do boxe, e competi no domingo, ou seja, tava bem, tinha ficado em 4º lugar num campeonato e tava puto, porque tinha ficado em 4º e 3º tinha pódio, 4º não, se eu tivesse ficado um pouco melhor eu foto podia... ia ficar mais legal. Óbvio. E daí eu resolvi, naquele dia que eu voltei a treinar, era um dia que eu tava muito estressado, cheguei tarde na agência, peguei um trânsito absurdo, tava chovendo, tinha brigado com algumas pessoas já de manhã, cheguei 11 horas da manhã, muita coisa pra fazer, e falei, cara, eu vou descarregar essa energia ali do outro lado da rua no CrossFit e volto um pouco mais limpo pra fazer o que eu tenho pra fazer. Fui e decidi refazer a prova que eu tinha feito no campeonato para ver o que eu tinha feito de mais ou menos ali que eu podia melhorar. Pus uma câmera para filmar, para eu poder depois olhar. Tava atleta mesmo, né? Tava atleta mesmo. E daí pus a câmera ali, comecei a refazer e de repente tô com uma dor de cabeça brutal para o treino. Não consigo reconhecer muito bem onde eu tô, apesar de eu ir todo dia para lá, 2, 3 vezes por dia naquele lugar. Fico muito confuso, uma dor de cabeça muito forte. Não é nenhum pânico, é uma confusão mesmo. Eu não fiquei com nenhum pânico. Só muita dor de cabeça, muita, assim, de um jeito como se tivesse pego um martelo e batido na minha cabeça. Não era uma dor de cabeça normal. Só que, aparentemente, estava tudo bem. Tanto que nesse vídeo, tem um cara, é sócio da XP também, tava treinando comigo, ele me zoa no vídeo, ele faz, tipo, não aguentou o treino, parou no meio. E eu tô ali me sentindo confuso, mas também achando, nossa, será isso, cara? Será que é um burnout, alguma coisa assim?
desligo ali o celular, vou tomar banho. Ainda na intenção de voltar a trabalhar, tá? Aí eu fui tomar banho, quando eu tô me vestindo, eu não consegui achar minhas coisas, assim, sabe? Eu comecei a perceber que eu tava mais confuso e falei, cara, quer saber, eu vou pra um hospital, ainda achando que tava tudo bem. Eu vou pro hospital mais perto da minha casa, porque depois eu não pego o trânsito pra voltar pra casa. Me visto ali e tal, daí pego o celular pra pedir um Uber. E você tava tendo AVC e pedindo Uber. Aí eu pego o celular pra pedir o Uber e aí eu não consigo ler nada. Que estranho, cara, né? Nossa, Mas eu dito ali o negócio, orgulhoso, né? Consegui pedir o Uber, consegui chegar no hospital. Fui sozinho pro hospital. Fui sozinho pro hospital, com pouca bateria no celular. Aí eu chego lá, mas aí já um pouco mais consciente de que, cara, realmente as coisas não estavam bem, né? Então eu tava com aquela mala grande, assim, de academia, o cabelo molhado, forte e tal. Eu chego na emergência, falo pro segurança, falo, cara, eu sei que talvez pareça que tá tudo bem, mas não tá, eu precisava entrar agora. E eu dei uma baita sorte, porque a pessoa que me atendeu na emergência era uma neurologista. Nossa, cara. Sorte. Daí eu né? Aí eu falo o que tá acontecendo, ela acha que você tá tendo um AVC, ou tudo bem, porque também você perde um pouco da noção do que tá acontecendo. Okay, fala, vamos lá, o que a gente precisa fazer? Precisamos fazer um exame e tal. Faz o exame de imagem e ela fala, cara, é muito estranho, porque eu não tô conseguindo achar aqui onde poderia estar o AVC, porque na imagem não tem um ponto aqui manchado nem nada. Aí chama mais uma pessoa e tal, e olha, refaz, fala, achamos. É que já comprometeu uma parte muito grande, então não é uma mancha pequena, é uma grande mancha que já parou de ser. Quando te falaram isso, você sacou que, tipo assim, fudeu? Ou você não. tava, tipo, cara, okay. Uma das grandes belezas do AVC é que você perde um pouco dessa... Você fica meio loucão ali. História maluca, cara. E daí beleza, o que a gente precisa fazer? Cara, você tem uma parte grande aqui, que horas foi? Falei, ela... Bom, acho que então até 3 horas dá pra gente fazer tal. O que é? Basicamente te injetam um anticoagulante muito forte, então é como se tomasse 6.000 AS. E a partir dali você não pode levantar nem pra ir no banheiro, porque nada vai coagular. Então qualquer hemorragia que você venha a ter vai virar uma hemorragia difícil de estancar. Por que isso? Porque como era uma obstrução e não um vazamento, né? Não era hemorrágico, era isquêmico. Então era um coágulo que estava impedindo o sangue de circular. E a gente precisava desobstruir aquilo para voltar a oxigenar e parar de morrer células do cérebro. Daí eu fiquei lá, daquele jeito, deram a tal da injeção, e eu fiquei lá na UTI por 10 dias. Você achou que ia voltar para casa no mesmo dia? Mas tudo bem, assim, porque é isso, basicamente isso e morfina, porque eu tinha muita muita dor de cabeça. Disso aí? É o tipo de coisa que você percebe como seus problemas são pequenos, né? Eu te garanto que você não estava preocupado com a campanha, você não preocupou se o anúncio tinha sido vinculado, você não estava preocupando com... E chega naquilo que eu tava falando antes, de por que isso foi muito bom pra mim. Porque a partir daquele momento, eu tinha já um incômodo, não com o lugar onde eu trabalhava, mas com o que eu estava fazendo. Quando eu voltei a trabalhar 3 meses depois, eu não podia simplesmente continuar fazendo o que eu estava fazendo e não pensar mais ativamente sobre isso. Então, foi quando eu comecei a conversar nos lugares, a procurar outras coisas para fazer. Foi quando eu resolvi que, efetivamente, eu precisava passar mais tempo com os meus filhos de um jeito que fosse legal para mim e para eles. Foi quando eu comecei a acertar contas que eu tava deixando para depois, porque eu tenho uma reunião muito importante, porque não vai dar para dormir hoje, não vou poder buscar, mãe, me ajuda, pega as crianças, eles dormem aí, eu tenho uma campanha muito importante. Disso, né? E daí eu falo, eu vou continuar fazendo as coisas importantes no tempo que elas precisam ser feitas, mas como que eu me organizo para fazer isso sem abrir mão de coisas que são importantes? Então eu tava abrindo mão de coisas importantes por coisas importantes, isso não faz o menor sentido, né? E principalmente se você prioriza. E a lógica é sempre a mesma, porque é a mesma que eu falei de ter mais pessoas ou mais produtividade para pegar os projetos prioritários antes. O que eu tava fazendo é trabalhar em coisas que a longo prazo eram menos prioridades do que os meus filhos. Então, se eu não conseguir passar tempo com esses caras, não adianta eu ganhar todo o dinheiro do mundo. Eu tô jogando fora. E daí, com a experiência que beira a morte, você pensa muito nisso. Você fala, cara, imagina se não tivesse a oportunidade de estar aqui agora. Se não tivesse tomado aquela injeção. Eu teria
simplesmente não aprendido isso e não passado o tempo que eu podia ter passado. E, cara, amanhã pode acontecer de novo, pode acontecer outra coisa. Isso tá completamente fora do controle. Então isso me ajudou a tomar a decisão de uma forma mais objetiva, tomar controle do rumo que eu queria na minha carreira e também levar para os lugares onde eu vá atuar um jeito mais humano de olhar para as coisas. Então, eu quero só pessoas boas trabalhando comigo. Mas não adianta elas serem tecnicamente muito boas e fazerem a vida dos outros um inferno. Porque o inferno daquela pessoa pode vir a ser um AVC, o burnout, ou só o estresse, ou só, né? Então, é importante a gente trabalhar fazendo tudo o que precisa ser feito, mas dá pra gente buscar que isso seja do jeito certo também. Então, por isso mudou para melhor. Por isso eu acho que hoje eu consigo ser profissionalmente melhor, mais objetivo, fiz as mudanças que eu queria fazer, me provoco a continuar olhando para elas, e eu acho que eu sou um pai melhor do que eu era, e natural, é evolução e tal, mas eu acho que essa foi a melhor experiência, porque é muito provável que eu tivesse no mesmo lugar, sofrendo as mesmas dores, sem me mobilizar, numa inércia ali, achando que eu não tinha como fazer outra coisa. E isso é tão poderoso porque eu lembro de uma frase que eu li eu não vou lembrar quem que é o dono da frase, eu acho que é um provérbio chinês que fala assim: um homem saudável tem 1000 desejos, um homem doente só tem um. E isso me fez pensar uma época que também eu passei por uma experiência de quase morte, assim. Cara, desde então, depois dessa experiência, eu nunca mais me preocupei com meta, nunca mais me preocupei com EBITDA, nunca mais me preocupei com essa parada, nunca mais... Assim, eu preocupo, né? Mas não perco o sono mais com essa parada. Porque é tudo tão etéreo, e eu e o Daniel, a gente faz muito essa parada do memento mori, assim, cara, daqui 100 anos vai ter outra pessoa morando na minha casa, meu carro já vai estar numa lataria, meus filhos talvez já estejam mortos, e, tipo, nada disso vai ter passado, entendeu? Todo o meu dinheiro já vai estar na mão de outra pessoa, e, cara, nada do que eu fiz aqui vai ser relevante. Então, não levar as coisas tão a sério e levar a sério aquilo que é importante de fato, muda a perspectiva que você olha pro mundo e te dá mais liberdade e tranquilidade de se provar mais, testar coisas novas e fazer coisas que você realmente tinha vontade. E um dos motivos que eu até fiz esse movimento, né, de sair de uma empresa estabelecida com um puta salário e tal, é porque eu falei assim, cara, se eu não fizer isso aqui, eu vou ficar com dor de corno o resto da vida de, pô, e se eu tivesse feito? Então eu me permito buscar mais e falar assim, acho que eu vou fazer só por fazer. E fazer as coisas porque eu quero fazer. Sim. E não só porque talvez seja a coisa mais racional do mundo, entendeu? Sim, pra tentar tornar isso uma conversa de ROI, e eu falei que tudo dá pra ser, porque tudo porque você quer um retorno sobre todas as coisas. Eu acho que antes de eu ter o AVC, eu tava investindo demais. Porque por que trabalhar demais? O trabalho não é... Ele é um fim em si mesmo, mas ele... Putz, se ninguém precisasse, ninguém trabalharia, né? Eu investia demais meu esforço naquilo em nome de proporcionar uma vida boa para as crianças, ou para mim mesmo, ou para o que quer que fosse. Só que eu não me permitia ter o retorno desse investimento em nenhum momento. Desfrute. Então, todos os finais de semana trabalhando, cara, eu só estou investindo. E daí não vale a pena. Então eu vou investir menos para ter mais retorno. Assim... Eu também não lembro quem, mas foi alguém que trabalhou comigo, se assistir aqui, se manifeste, mas que era... Cara, eu ganho bem porque eu trabalho muito, mas se fosse para não trabalhar nada, eu aceitava ganhar bem menos. O cara falou, é uma lógica muito boa de pensar sobre ROI, porque o que ele estava dizendo é que ele investia esforço demais naquilo para ganhar, mas ele sentia falta de tempo para poder usufruir daquilo. E que se ele tivesse muito mais tempo para usufruir, ele nem precisava de tanta coisa. Eu acho que essa é o equilíbrio. Isso é até bíblico, né? Salomão falava que na Bíblia é o homem mais rico da história, e ele fala assim, é justo e bom que o homem desfrute daquilo que ele trabalhou para ganhar, porque isso também é dádiva de Deus. E a epistemologia da palavra trabalho, ela tem a ver com tortura, escravidão, né? Tortura. Por isso que eu tento falar que é sobre empreender, né? Pelo menos pra mim, a gente até falou um pouco sobre isso do papo de Campinas, São Paulo. Olhar pra vida de uma maneira como quando a gente é criança, como um construtor, né? A gente gosta, é tipo um jogo. Pô, eu gosto de jogar. Você gostava do Lego, né? O Lego. Eu falo de Lego o dia inteiro. O Lego é um brinquedo dinamarquês, o jeito que os dinamarqueses criam filhos, tem a ver com construção, criatividade. Então eu sempre falo que a graça da profissão não é sobre trabalhar. Trabalhar vou ter que ir lá pra ganhar uma grana e deu. Não, eu me sinto vivo
indo pro escritório e a gente criando um negócio, pô, legal, a gente tá aqui gravando um podcast, que massa, fazer o estúdio, fazer o escritório, o design do escritório eu mesmo Isso é fiz. muito legal. Eu vi a fotografia, ficou uma merda, eu quero fazer outra. Eu até ia falar isso que eu queria fazer, eu tava vendo pra fazer um curso de cinema no New York Cine Academy, porque eu gosto de cinema e eu, pô, acho que se eu fizer esse curso, eu não necessariamente vou fazer um filme um dia, talvez eu faça, mas vai me fazer um profissional melhor, empreender mais legal. E aí, na escolha, pô, a gente preferia ter um escritório aqui em São Paulo ou em Campinas, né? A gente tá falando sobre isso, que, pô, tem que ser o que a gente vai gostar de viver melhor. Tem gente que vai preferir viver uma vida mais aqui na metrópole, tem gente que vai preferir viver uma vida, tipo, eu que moro em São Leopoldo, por exemplo, eu forcei, a decisão óbvia não era ficar lá, era ficar aqui em São Paulo, mas eu prefiro, eu fiz minha agenda, eu prefiro vir pra São Paulo na segunda-feira, ficar até quinta, voltar pra minha casa lá naquele lugar, porque eu empreendo melhor assim, né? Não é E aí isso vai dar longevidade pra gente querer. Porque senão, se a gente cria uma zona, o desconforto é bom, mas se a gente cria desconforto demais, a gente tá gerando um incentivo pro Daniel pra vender esse negócio por 100 milhões de reais, enfiar 70 no bolso e mudar pra Nova York, entendeu? Então, assim, na verdade, a gente tem que criar uma coisa... Eu ia falar isso. Não mudaria pra Nova York. Não mudaria pra Nova York, mas assim... o que a gente estava tentando fazer, né, e até outros empreendedores já deram esse feedback pra gente, o que faz o empreendedor ter longevidade? Ele criar um negócio, uma rotina que ele consegue tolerar por muitos anos e que ele tenha prazer, entendeu? Então, eu penso muito nisso também. No primeiro reunião de conselho, a gente discutiu onde deveria ser a sede da V4, que a gente estava num papo de mudar na época. E aí os meus conselheiros falaram, cara, a empresa é sempre onde o dono quer ficar. Então, a Amazon é em Washington, lá, não DC, né? Sim. É porque o cara gosta de lá. Microsoft é em Seattle. Esse Seattle também, porque o cara quer ficar lá, tá ligado? Não é porque E o Vale do Silício só virou o Vale do Silício porque os caras queriam ficar lá também. Exatamente. Não era o Vale do Silício no começo. Exatamente. Muito bom, cara. Muito bom. Privilégio. Cara, baita papo. Pessoal, Só um detalhe aqui, ó. Quem porque quiser, quem quiser saber mais sobre você, sobre o teu trabalho, o LinkedIn é o melhor canal ou outro Com canal? certeza, cara. Então fala seu LinkedIn aí. Daniel Mota Mota. Abate. Não, Mota com 2 T's, Abate. A-B-A-T-E. Mota Abate. Legal. Então tá bom. Eu pensei no nome do podcast ser... Pô, a gente tem um baita copywriter aqui. Qual que você acha que deveria ser o nome desse episódio? No final do podcast, a gente sempre cria o nome. Cria o nome. Mas assim, o que eu quero que coloque, ó, já quero que coloque assim, naquela frase que tá saindo da boca dele, bota assim, ó, a XP é um cavalo. E aí agora eu quero o nome do episódio. Cara, Quanto mais diferentão, melhor, cara. Falou sobre marketing, Eu tinha pensado em falar, tipo assim, mensagem e branding e posicionamento com o Daniel Mota. Mas fica muito óbvio, né? E aí a XP é um cavalo. A gente pode falar sobre motivos por trás de um rebranding. Mas eu acho que você começa a ser mais criativo nessa parada. Por exemplo, o nome do episódio podia ser assim, por que a XP é um cavalo? Eu prefiro do que branding e Isso é legal. Porque a XP é um cavalo, entendeu? Sim. Legal. Então é fechado. Por que a XP é Ótimo, um cavalo? por que a XP é um cavalo? Top. Aqui, antes da gente terminar. Desculpa. Um minuto. Qual animal é a V4? Qual animal é V4? Pô, eu ia falar o cavalo também, porque tem muito parecido. Não. Roubou. Não, é porque tem aspectos parecidos no arquétipo. Tanto que a gente já falava que a V4 era a XP do marketing, mas eu já tenho o arquétipo que não é do animal. Nunca fiz esse exercício do animal. Eu vou te dar só uma dica. Pra mim, a XP é carnívoro. Então ela não é um cavalo. Porque a V4 é carnívoro. Não, tá. A V4 é no ataque. É porque eu nunca fiz esse exercício da zoologia. O arquétipo é governante com amante. Sempre foi essa a minha visão. Então a V4 é mais parecida com a Mercedes e o BTG, no ponto de vista de marca, na minha cabeça, do que o que eu via da XP até então, porque eu acredito que o cliente ele tá alocando o capital dele aqui. Então ele quer um gain de camisa para administrar o capital dele, não necessariamente muito louco, que é normalmente mais como as alternativas se posicionam. Aí, se fosse para pensar nesse lance dos animais dentro do que eu conheço dos animais, talvez algo mais próximo de um leão, entendeu? Algo agressivo e sofisticado, elegante e agressivo ao mesmo tempo. Que é o que eu tentei fazer quando eu falo do governante e do amante. O leão é o governante, né? É o governante, mas ele é estético, né? Ele tem sua sensualidade, seu glamour, porque
A hiena não daria pra ser. Não daria, não é. daria. E ela é, pô, super agressiva. Algo mais próximo desse tipo de animais, né? Tipo, o mais leão- pro gato do que pro cachorro. O leão é legal porque ele é isso, ele é agressivo, mas ele tem realeza, mas ao mesmo tempo ele é carnívoro, ele tá nesse aqui pra ganhar. Eu queria Ele não falar é segundo leão, lugar pra águia, ninguém. porque são muito óbvios, tá ligado? Não acho tão óbvio não. Todo mundo Cavalo, quer ser leão e águia. Cavalo Cavalo eu é- achei pouco menos não, é pouco óbvio. óbvio, isso que eu ia falar. E é super legal, entendeu? Mas É leão legal. é legal. Leão é legal, mas é muito óbvio, né? Pô, os bichos que a gente Já, conhece é já leão. que você é brasileiro, então você é uma onça. Já que você é uma jabuticaba. Eu nem sei direito como é que é uma onça. A onça é a mesma coisa, é o leão brasileiro, pô. É quem gato, manda né? é quem manda na selva Caça, aqui, velho. manda lá. Caça, manda, não tem, o Apex, não tem predador pra ela, É um felino que chama? é um felino. Felino. Ela é um É toda essa cadeia, ela é um gato, felino assim. de grande porte, né? Então ela manda na então. selva dela aqui, se você for aqui no Cerrado, por exemplo, Então é isso. você vai ter a onça, só que ela é brasileira. Ah, legal. Então a V4 é um felino. Que é a É uma mistura do onça. gato, onça, cachorro. É uma não, onça, porque ela é estética, ela tem uma estética mais legal de todos os animais, A ela história é da estética carnívora acho que conecta e muito ela é a com rainha você. do ambiente dela, entendeu? É isso aí. E o leão não caça, né? E o leão não caça, é Essa verdade. é da quem caça hora. é a leoa. É isso aí. Então tá bom, demais, fechado. muito bom. Valeu.